Boa noite, queridos amigos da Rádio Fraternal. É com imensa alegria que iniciamos mais uma palestra, hoje recebendo o Glaucio, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o tema da palestra do Glaucio será o poder da prece. Seja bem-vindo, Glaucio, aqui conosco, e que tenhamos todos uma ótima palestra e que Jesus nos abençoe. A palavra é sua. Obrigado, Mara, obrigado a todos. É uma alegria muito grande poder participar desse nosso encontro virtual. Vamos tentando unir nossos corações num só pensamento de poder sair, depois dessa nossa conversa breve, de uma maneira melhor. Uma maneira que preenchamos um pedacinho do nosso coração com um pouco de luz. E hoje a nossa palestra vem muito de encontro a um momento interessantíssimo que todos nós estamos vivendo. Nós passamos por um momento muito importante, muito diferente para nós, do planeta como um todo. E poderia dizer até que é um momento muito bacana. Aí vocês vão falar assim, mas o pessoal da rádio trouxe um maluco para falar, a gente está nessa pandemia, esse medo constante, essa correria, e ele vai falar que é um momento legal. É, porque é um momento de transição, mas de transição para alguma coisa melhor. Algo que tem que ser transformado no nosso dia a dia. Nós começamos a avaliar o comportamento que nós adotamos nesse período, de pandemia. Será que todos nós estamos guardando o respeito, a fraternidade, a importância que nós temos com relação ao próximo? Aí nós começamos a fazer reflexões. Será que o que nós fizemos até agora está certo? Da onde veio, essa pandemia? Por que ela nos alcançou? Qual foi o mal que nós fizemos? Como se nós fôssemos assim aquelas crianças peraltas em que os pais saem de casa e elas começam a aprontar um monte de coisa. E quando os pais chegam, a casa está de pernas para o ar. E aí fala assim, mas o que houve? O que foi que aconteceu? Aconteceu que vocês ficaram soltos dentro de casa e tudo virou de perna para o ar. Então, é mais ou menos isso que nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque é o momento de nós fazermos com que a nossa consciência, a nossa capacidade de percepção das coisas aumente e mude, no sentido da responsabilidade e da luz. Então, é um momento importante de crescimento. E como disse certa vez uma pediatra que cuidava das nossas filhas, a respeito daquela fase, que ela deixa de ser bebê e começa a ser menina. E começa a reclamar de uma série de coisas, Tem que ir para a escola, tem que ter horário, tem que ter aquilo. E ela falou assim, pai, crescer dói. E isso acontece conosco. Crescer ainda para nós dói. Para a grande maioria de nós. Deveria ser uma festa, Cada vez que você estivesse crescendo, cada vez que você tivesse uma nova tarefa, um novo desafio. E aí começa a bater naquelas expectativas que nós criamos baseadas no nosso mundo. Quais são as nossas esperanças com relação ao mundo? Como é que nós construímos, o mundo melhor, o mundo de amanhã para nós, seres humanos? O que é bom para nós? O que é adequado, o que é saudável para nós? Será que está aderente ao que é o homem do futuro? E quando nós começamos a deparar que nem sempre tudo aquilo que nós sonhamos vai se encaixando com os desejos do mundo e das outras pessoas, nós começamos a viver aquele ambiente de decepção, não é? As pessoas me traíram, as pessoas me abandonaram, as pessoas não querem saber de mim, a sociedade é ruim, o país é ruim, o mundo é ruim, o mar é ruim, o rio é ruim, tudo é ruim. Tudo está contra nós. O único que está certo nessa jogada somos nós. E por que surgem essas decepções? Porque nós criamos essa série de expectativas. A expectativa de sucesso,
a expectativa da beleza, a expectativa da apreciação. Nos mais remotos tempos que nós começamos a construir nossa individualidade, a nossa maioridade espiritual, a nossa percepção da vida, nós começamos a conviver em grupos. E para nós sermos admitidos nesses grupos, muitas das vezes nós tínhamos que passar por determinados rituais de aceitação. Se nós formos ver os agrupamentos dos chimpanzés, dos bonobos, dos gorilas, eles têm regras de convivência, né? Interessante que, por exemplo, no chimpanzé é a matriarca, é a mulher, é a fêmea, que é a dominante do grupo, é a alfa do grupo. No gorila é o macho, né? No bonobo é o macho também. E o macho fica num lugar de disputa com relação aos mais jovens, aqueles que querem tomar o poder, coisa muito parecida que nós trazemos até hoje, não é? E aí o que acontece? Como tem os partidários de um ou de outro, sempre na vida, nós vamos perceber que quem perde, muitas das vezes, não é bem visto, né, por aquela nova sociedade, aquele novo líder. E então eles têm que passar por vezes por um ritual de aceitação. E nós trazemos isso até hoje dentro de nós. Essa carência, essa necessidade de sermos aceitos, de sermos abrigados, de sermos acolhidos, da pessoa ficar feliz de você chegar. A gente percebe isso quando, por exemplo, chamado numa festa ou coisa desse tipo, e aí, quando a gente chega, fica procurando alguma referência de alguém que a gente conhece, para já poder fazer grupo para se sentir à vontade, né? É aquele negócio do acolhimento. E esse negócio ainda existe dentro de nós por conta dessa carência do nosso baixo desenvolvimento de autoestima. Parece uma coisa meio perdida, né? De você dizer pequena ou baixa autoestima. Quer dizer, você gostar de você. Não tem nada a ver com alto, mas é de alto de nós, diz respeito a nós. Quanto nós gostamos de nós? Quanto nós somos confiantes em nós mesmos? Nós estamos construindo isso. Nós ainda somos muito frágeis. Para que você gasta uma fortuna num perfume para todo mundo, quando você entra na sala, todo mundo perceber, nossa, que aroma agradável, e ninguém comentar, por exemplo, aquilo te destrói. Será que o perfume não está fazendo efeito? Você começa a procurar motivos do porquê das pessoas não perceberem, né, o teu esforço de agradar, de chegar junto. Essa é a construção do nosso ego. E muitas das vezes nós nos sentimos assim com relação a Deus, com relação à criatura. Nós ainda estamos no estágio inicial de perceber a nossa importância diante do universo, a nossa consciência do que é a vida. Pode procurar no Google e aonde você quiser, nas enciclopédias, nas bibliotecas, definição de vida. E essa definição de vida é debatida tão fortemente hoje que, embora muitas das vezes nós não reconheçamos, nos séculos passados, determinadas etnias, né, da humanidade como seres vivos, seres humanos, os nossos irmãos, os animais em desenvolvimento e crescimento também. Hoje, se nós encontrarmos uma bactéria, um vírus lá no planeta Marte, encontramos vida em Marte. Encontramos vida em Encélados, na Lua lá de Saturno. Olha como nós chegamos, olha o desenvolvimento. Nós não reconhecíamos muitas das vezes as mulheres, as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas esposas, como seres possuidores de uma alma. Olha que conquista que nós estamos chegando e quanto nós ainda temos que avançar. Todos esses conflitos, todas essas diferenças, esses degraus que existem de entendimento de um com o outro, provocam em nós essas inseguranças. E aí nós nos sentimos perdidos, sozinhos,
não sabemos direito para onde seguir, como nos comportar. E essa solidão, por vezes, nos faz lembrar de Deus. E aí a gente começa, como é que eu falo com Deus? Aí vem a prece, a oração, a reza, como muitos chamam, né? E o que seria a prece? A prece é o nosso esforço pessoal de entrar em contato com alguém, inclusive com Deus. E esse alguém é alguém mesmo. Pode ser que você queira entrar em contato com a sua mãe, que está do outro lado. Não obrigatoriamente desencarnada. Pode ser que você queira falar com o seu pai, que está do outro lado, ou mesmo do outro lado do planeta, em outra cidade, no trabalho. Ai, pai, eu preciso tanto da sua inspiração. Ah, mãe, eu preciso tanto do seu colo nesse momento. Isso é uma prece. É o apelo. E esse apelo também pode se transformar numa homenagem, num agradecimento. Então, baseado nas nossas carências, baseado na nossa procura por Deus, ou procura por alguém que nos socorra, que nos dê amparo, que nos ajude, nós evocamos, através do nosso pensamento, ou mesmo das nossas palavras, essas figuras que nos são caras na vida. E a gente pode rezar para todo mundo. Agora, o que é interessante para todos nós é saber o que nós estamos pedindo das nossas orações. Se nós temos ciência do nosso papel em termos de desenvolvimento, coincide com aquilo que nós estamos pedindo. Bate isso. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas Deus não é ciente de tudo? Jesus não falou que se não cai uma folha seca sem que ele saiba, que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados? Para que eu preciso rezar para contar para ele da minha necessidade? Aquele negócio, nós queremos falar com Deus, e queremos falar com o Pai. Você não gosta de falar com seu pai? Você não gosta de falar com a sua mãe? Você de vez em quando não tem vontade de falar com aquele seu grande amigo? E Deus não poderia e não pode ser nosso Pai e nosso grande amigo? Se você tiver autossuficiência, que você não precisa de tipo de orientação nenhuma, ótimo, amigo. Passa seu endereço, seu telefone para nós, que nós vamos mandar um monte de gente, fazer um monte de perguntas. Aliás, se você tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer enquanto nós conversamos aqui, escreva no nosso chat. Num determinado momento, nós vamos reunir as suas perguntas, as suas questões, para nós conversarmos mais a miúde, respondendo muitos dos questionamentos. Até porque essa não é uma conversa a sós, é uma conversa de todos nós. Nós queremos que vocês estejam aqui conosco no estúdio, participando da construção desse nosso projeto de melhoria. Então, quando nós escolhemos falar com esses amigos, e Deus está nesse amigo, nós temos que saber o que eu vou pedir, o que eu vou falar para ele. Existe uma música do Gilberto Gil, muito bonita, de uma reflexão, que é aquela, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que estar a sós, eu tenho que me sentir feio, me sentir abandonado, sozinho, nu, tanto do corpo como da alma. Tenho que estar calado, tenho que limpar o chão dos palácios dos meus sonhos. Quer dizer, eu tenho que me tornar humilde para falar com Deus. E aí é onde entra aquele processo. Primeiro, sim, Deus sabe tudo o que precisa para nós. Nós é que não sabemos, nem sempre entendemos as respostas que Ele nos dá. Nós invertemos muitas as coisas
baseado no mundo material que nós habitamos. E isso também é importante. O que é vida? É alguma coisa que está do lado de lá. Nós aqui estamos internados, parcialmente, num processo de reajuste, de melhoria e de avanço. Nós lembramos disso? Nem sempre. Temos um problema danado de amnésia. Se a gente esquece o pacote de cebola e cenoura que a patroa mandou comprar no supermercado, imagine de saber que nós estamos aqui não a passeio, mas em desenvolvimento. Então, esses processos do nosso desejo versus aquilo que nós precisamos para nós, é que começam a gerar os conflitos de saber se as nossas respostas chegaram. Será que Deus ouviu o meu pedido? Porque eu pedi para ele um carro, ele me mandou um bilhete de metrô. Eu pedi para ele um aumento de salário, ele me mandou um recorte de jornal. Nós nem sempre conseguimos interpretar as respostas de Deus. Jesus falou, pede e obterás. Se Jesus falou, está falado. Mas nem sempre nós entendemos a resposta. Deus sempre responde aos nossos apelos. Deus sempre nos dá as respostas. E a resposta, meu amigo e minha amiga, pode ser não. E nós, para aceitarmos o não, é que entra a complicação de achar que a nossa prece não foi eficaz. Quais são os atributos primordiais necessários para o nosso desenvolvimento? A gente pode dizer humildade, amor, fraternidade, caridade, entendimento, acima de tudo, aceitação, resiliência, paciência, fortaleza, vontade. Esses elementos não vêm no saquinho do pão de açúcar. Estou fazendo merchandising aqui, não pode. Nem sempre vem no pacotinho do supermercado. Esses são valores que nós temos que conquistar. Sabe aquele esforço que você falou para o médico, que ele foi lá, exame médico, aí onde entra a falha da nossa fé, às vezes, que a gente não tem fé direito, porque quando a gente vai para o laboratório fazer o exame de sangue, a gente vai, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, cruza os dedos, torce para tudo dar certo no exame. Mas não se livrou da rapadura, do torresmo, da Coca-Cola, de uma série de coisas que a gente sabe que vai dedar, que a gente está indo para o lugar errado. Aí, tá vendo? Esse laboratório, ou, cadê que o senhor estava lá para poder mexer nos números? Agora o médico vai pegar no meu pé e manda você mudar seu estilo de vida. Manda você para a academia. Ele vai fazendo bem ou mal para você. Esse é o primeiro ponto. Se ele falar assim, você precisa tomar vacina, ele está te desejando o mal ou o bem, mesmo que você seja furado. Mesmo que você não goste de agulha. Essas percepções das respostas que vêm para nós é que nós ainda precisamos apreciar e buscar entender. Nós não estamos aqui no sentido de achar que a eficiência da nossa prece vai nos trazer isenção. Não vai. Nenhum de nós é isento da vida. Jesus não foi isento da vida. Ele fez questão de viver como homem diante de nós. E muitas das vezes, aquela prova que vai nos amadurecer, que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer refletir, que vai nos fazer avançar, nós estamos recusando através das nossas preces. Aquele ditado popular que diz, quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Amigo, bem-vindo ao primeiro degrau da razão pura. É isso mesmo. Os nossos desafios vão aumentando dia a dia, noite a noite, de acordo com o nosso desejo de evoluir. E o que a prece faz por nós é iluminar
as nossas sensibilidades, iluminar o nosso entendimento imediato, para saber como é que nós vamos lidar com aquela determinada situação. Como é que nós vamos enfrentar aquele desafio. Porque isso é que nos prepara para o amanhã, para nós crescermos. Como é que nós vamos fabricar um anjo sem desafios? Então, primeira dica, não esqueça, e isso vale para mim também, vale para todos nós, suas preces sempre serão respondidas. Sempre serão respondidas. E para forjar anjos, para forjar espíritos de luz, é necessário que haja esforço, é necessário que haja desafios. E nós temos que enfrentar esses desafios, porque senão nós não vamos crescer. Uma das situações assim, que a gente fala assim, do modo de orar, do modo de rezar, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam, e perguntaram inclusive para Jesus, né? Os apóstolos pediram, né? Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou o Pai Nosso, não é? Mas uma das histórias mais bonitas sobre prece que eu escutei até hoje, existem sempre os bandeirantes do movimento desenvolvimentista do homem, religioso, intelectual, filosófico, e sempre são os primeiros a apanharem, sempre. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, lá na década de 40, 50, era muito comum a reunião acabar na delegacia, porque o pessoal, olha, tem espírito aqui no pedaço, e levava para averiguação e tudo mais, se não estava fazendo magia negra, se não estava fazendo coisa errada e tudo mais. Então começava na federação, terminava na delegacia. Eram verdadeiros bandeirantes, porque no outro dia a pessoa tinha que entrar naquele prédio e todo mundo sabia que ali era a federação. Tinha gente que entrava até de costas, porque se a pessoa falou assim, você está indo para a federação? Não, eu estava saindo aqui, eu entrei aqui e estava errado. Você falar que era espírita é um desafio muito grande. E baseado nisso, sempre tinha um cidadão, um nosso amigo, um negro, preto, né, como queira chamar, sempre aquele terninho, né, de casimira, um chapéuzinho, naquela época era assim, né? Ele sempre ia em todas as reuniões, sempre presente e tudo mais. E os expositores já conheciam, porque acabava a reunião, o pessoal cumprimentava e tal. Quando a federação completou 50 anos, eles falaram assim, eu gostaria de chamar um dos assistidos que sempre vem aqui em todas as nossas sessões para fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. O senhor poderia nos homenagear com a sua prece? Ele, eu? Sim, o senhor, por favor. Ele falou, perfeitamente. Ele foi até a frente, naquele tempo não tinha microfone, como nós temos a facilidade de hoje. Já descoberto, sem o chapéu, com o chapéu na mão. Todos se concentraram, fechavam os olhos. E ele começou a chorar. Chorou, chorou de soluçar, chorou, chorou, ninguém interrompeu. E no final, assim que ele parou o seu choro, ele disse, amém. Dizem que foi uma das preces mais bonitas feitas até hoje na federação. Então, tudo que você fizer com o coração, tudo que você fizer visando o bem de alguém, é uma prece. O gesto do pão, do abraço, da palavra, da gentileza, do agasalho, do riso, do silêncio, é uma prece. E ela vai ser atendida. Mara, gostaria de fazer alguma pergunta, colocar alguma questão? Qual a prece que você faz? Como que é a sua prece? A minha prece, eu acho que é mais de reclamação do que qualquer outra coisa, né?
Na verdade, Como de todos nós, né? é uma mistura de tudo. Eu acho que em todo momento, mesmo nas minhas queixas, isso é sério mesmo nas minhas queixas, eu me queixo com Deus e espero uma resposta dele. Ele não tem protocolo. Hoje eu estava vendo a chamada de um polo, uma igreja que diz assim, o central de adoração, né? Como a gente pensa como homem, né? Que Deus seria um homem e a gente tem que ficar bajulando ele. Eu acho que bajular e reconhecer são coisas tão distintas, tão diferentes, né? De você sentir a presença dele, isso é reconhecer, né? De brigar com ele. Existe uma passagem daquele do profeta Jonas. Você conhece essa história do profeta Jonas? Aquele que foi engolido pela baleia e tudo mais? Sim, sim. Como é que começa? Essa relação é muito interessante. Que Nínive tinha atingido um progresso muito grande e o pessoal só queria saber de farra, festa, barzinho, essas coisas todas. Deus chama Jonas e fala assim, Jonas, eu quero que você vá lá em Nínive e fala para o pessoal, olha, vocês estão totalmente errados, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando da vida? E Jonas se volta para Deus e fala assim, eu não vou. Jonas, como você não vai? Eu estou mandando você, eu não vou, eu conheço você. Eu vou lá, vou ameaçar, vou falar um monte de coisa, todo mundo, você no final vai perdoar todo mundo, eu te conheço, eu não vou. E ele sai e vai embora no barco. Essa relação é uma relação de reconhecimento. Pode-se dizer que Jonas foi desrespeitoso com Deus? Pode. E Deus se acabou com relação a isso? Ele começou a ir atrás do Jonas, né? Pelo que conta a história, para poder enriquecer o nosso entendimento de que Deus sempre está do nosso lado. Nós não percebemos, temos uma dificuldade de perceber isso muito grande. É a falta da fé, né? Então, É a falta da fé. A fé é alguma coisa que resume todos os nossos valores, né? É um processo tão interessante, tão de cada um. Você não pode prescrever a sua fé para outro. Cada um tem uma maneira de sentir diferente, falar com Deus diferente. Existe um episódio daquele negócio do fim do mundo, ano 2000, né? Talvez não seja da sua época, você devia ser criança nessa época, mas eu tinha uma certa razão. E estava passando lá no Fantástico uma reportagem que era a virada do ano 1999 para 2000, o pessoal falava, acabar agora o mundo e tal, chegando do apocalipse, muita gente e tal. E uma agremiação religiosa lá do Nordeste, lá do meio, lá do sertão, eles falaram, nós vamos rezar a noite inteira para o mundo não acabar. E o repórter foi e acompanhou a noite inteira, e eles foram rezando, cantando, e rezando, cantando e rezando, e passou meia-noite e tal, meia-noite e 10, nada aconteceu, o repórter foi lá no pastor e falou assim, então pastor, o mundo não acabou. Aí ele falou, tá vendo, deu certo. Deus ouviu nossas preces. Essa certeza, né? É a certeza. Essa certeza, eu acho que é nobre. Não é genuína. É nobre. É a fé. E a gente não pode perder isso. Não. Tem que trabalhar para crescer só. Opa! Muito bem. Se você tiver seus questionamentos, nos envie, que o Glaucio Cordeiro, palestrante da Federação Espírita do Estado de São Paulo, irá responder com todo carinho, com toda atenção, como ele se dispôs hoje aqui com a gente. Nós agradecemos, Glaucio, a sua presença. Foi uma honra para mim. E esperamos contar novamente com palestras, conversas. Fico à disposição. Sempre aqui na Rádio Fraternal. Obrigada pela companhia de todos vocês. Nos ajudem na divulgação da doutrina espírita. Compartilhem os nossos programas, as nossas palestras. Ouça a Rádio Fraternal. Visite o site fraternal.net.br. Estejam sempre conosco, que nós estaremos com vocês. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.